Meu irmão, minha irmã, assim, só para a gente, igreja não é só o prédio onde nos reunimos. A igreja, ela ultrapassa isso. A igreja, a noiva de Cristo. Nós temos que ter noção que não é só a nossa reunião, domingo, quarta ou qualquer outro dia. É muito maior do que isso ser igreja. Muito maior. Só que, antes de ser igreja, nós somos pessoas. Somos indivíduos. Cada um pensa de um jeito, cada um sente de um jeito. O que é um problema muito grande para um não é nada para outro. O que é uma tristeza arrasadora para outro não é nada para um. Já pensou, já viu assim? A gente vê isso e eu vejo isso muito simples e muito claro lá em casa, porque são três. Nós temos três meninas que sentem, pensam, veem, entendem de forma diferente, completamente. O intervalo entre uma e outra é pequeno, todo mundo sabe. Foi tudo planejado, tudo organizado. E os nomes foram dados por Deus. Nós não escolhemos o nome, foi Deus que deu o nome de cada uma delas. E quando nós colocamos uma coisa, elas vêm e vivenciam isso de forma diferente uma da outra. E aqui, imagine nós, que temos histórias completamente diferentes. Às vezes, nem sabemos a história de quem está do nosso lado. É assim ou não é? Nós não sabemos a experiência, o sofrimento, o que passou. Se está passando alguma coisa, porque às vezes a pessoa não tem coragem de falar o que está passando, o que está sofrendo, nem para pedir oração. Por isso que às vezes o pastor faz oração geral. Senhor, abençoa essa vida. Porque tem gente que não fala nem assim. E quando fala, a gente filtra, para não precisar expor. Imagine na igreja, então, cada um de um jeito. Nós continuamos sendo pessoas. Eu falo todas as vezes que cabe, que tem oportunidade, nós continuamos sendo gente. É assim ou não é? Já estamos com um corpo glorificado? Não. Então continuamos sendo gente. Se nós pisarmos numa pedra com chinelo, vai doer nosso pé. Se toparmos o dedinho no pé da cama, vai doer nosso dedinho. Continuamos sendo gente. Só que somos igreja, fazemos parte dela, estamos unidos nela. Será que ele cabe aqui no buraco ou ele passa direto? Cabe? Ai, meu Deus. Eu tenho medo de pegar ele. Aí já. Então, o pastor mediu antes. Nós continuamos parte da igreja sendo indivíduos, é assim ou não é? Nós continuamos sendo gente. E aí vem um detalhe. Como é que você se vê? E como os outros veem você? Logo depois que eu me formei, antes de começar a advogar propriamente, eu fui fazer um teste no banco para a parte jurídica. E aí lá na dinâmica, eu confesso que eu não sou muito chegado a esse negócio de dinâmica. Não gosto desse negócio não. Estava lá um papelzinho assim, era para você escrever, não era múltipla escolha para você ir x, não. Como você se vê? Como que eu me vejo? Eu me vejo esbelto, forte, cabelo esvoaçante. Ué, não posso? É assim que eu me vejo? Aí como você se vê como profissional? Profissional? Como você se vê como pessoa emocional? E a pergunta de baixo? Como as pessoas veem você? Eu lembrei exatamente disso para colocar aí. E aí para falar? Como é que o outro pensa de mim? O que o outro pensa de mim? O que o outro... Não sei. Aí você começa a inventar história, né? Não, eles me acham confiável. Eles me acham dedicado. Eles me acham... Sei lá. Mas isso aí é uma pegadinha dessa dinâmica. Aquele detalhe por psicólogo, essas coisas todas. Cadê a nossa irmã psicóloga? Não estou falando mal não. Eu sou apaixonado por... Verdade, sou apaixonado por psicologia também. Mas como você se vê?
no dia a dia? Não precisa responder. É só a gente pensar, como eu me vejo? Eu me vejo um super-herói. Eu me vejo um derrotado. Eu me vejo um maravilhoso. Eu me vejo um miserável. Como é que você se vê? Isso influencia em tudo na sua vida, na sua volta. E também na igreja. Também no corpo de Cristo. E como os outros te veem? Eles me veem como um cara legal, um cara bom, honesto, sincero, correto, direito, aplicado. Nossa, o povo gosta mesmo de você. É muito complicado falarmos assim. Só que o mais importante de tudo isso é como o Senhor nos vê. O mais importante de tudo é como o Papai do céu nos vê. E é isso que a gente tem que pensar. Porque nós fazemos parte da igreja dele. Nós estamos indo, caminhando para o reino dele. É tudo dele. Então como é que nós vamos... Eu sou maravilhoso. E Jesus fala assim, eu não cometo pecado nenhum. Ele fala assim, como o Senhor nos vê? Isso é importante. Isso é importante. E aí a gente vai vendo na palavra. 2 Coríntios 6,18 fala assim, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É assim que o Senhor nos vê, como filhos. É uma posição muito mais, privilegiada. É uma posição assim de viver na casa de papai. Temos convidados hoje aqui? Temos convidados? Não precisa se preocupar aqui não. Não vou chamar aqui na frente não. Seja bem-vinda. Essa é a casa de papai. E eu gosto de falar sempre que ou você, ou a pessoa, você às vezes parece que é falta de respeito com a pessoa, mas é pela intimidade de casa de papai. Ou alguém convidou porque te ama, ou o Espírito Santo te convidou porque te ama. Seja bem-vindo, bem-vinda, viu? Não precisa se preocupar que eu não vou chamar aqui na frente não para receber oração, para ser apresentado, para receber abraços e beijos, mas quem quiser pode grudar. Voltando, a nossa posição de filhos. Filhos é uma posição muito mais destacada. E aquele detalhe, né? Como filhos, quem tem filhos, quem já foi filho, na casa de papai, é forgado. É ou não é? É forgado. Abre a geladeira, pega, come o que não é seu, e vira uma festa, aí você vai procurar. Cadê o negócio que estava aqui? Não sei. E aí você sabe exatamente quem comeu, quem não come. E a gente sabe. E aí faz assim, estou pensando em comprar uma câmera último tipo. Está pensando, amor? Estou pensando em comprar. Falei, nossa, recebeu salário esse mês? Não, tudo é confiando no papai. É assim ou não é? Nós vivemos assim. Quando a gente chegava em casa da escola, tinha comida pronta já. Quando não passávamos bem, tínhamos o cuidado. Como filhos, a gente sabe que é assim. E Deus Todo-Poderoso, a própria palavra fala, Senhor Todo-Poderoso, nos vê como filhos e filhas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É só isso que a gente tem que falar. Glória a Deus, glória a Deus. Só que nós, sendo filho, nós temos que viver como o papai fala. Não é assim? Quem já falou assim, se eu tivesse ouvido minha mãe e meu pai? Todos nós já falamos, e se não, um dia a gente vai falar, viu? Se eu tivesse ouvido, mas Deus nos vê como filho. E aí, como é que a gente chega a ser filho? Nasce pronto, bateu o carimbo na certidão do nascimento, filho de Deus. É assim? Meu irmão, minha irmã, infelizmente, por conta do pecado lá no começo, não é só isso. A palavra em Gálatas 3:26 fala assim, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus.
Então nós temos que acreditar no Senhor. Nós temos que ter fé no Senhor para sermos chamados filhos de Deus. Ele nos vê como filhos, todos, aceitando ao Senhor como Senhor e Salvador, está carimbado. Dá para entender isso? Sempre, e não muda isso. A palavra vai continuar, todas as coisas vão passar. E isso vai continuar. E aí tem lá em Gálatas 4:7, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus! E aí nós já pensamos em dinheiro, em carros, em casas, em roupas finas, Pensamos ou não? Pode falar. Nós nos preocupamos tanto com a nossa vida material que a gente passa mais tempo trabalhando do que orando, mais tempo trabalhando do que lendo a Bíblia, mais tempo trabalhando do que amando. É assim ou não é? É assim. É assim. E aí nós já pensamos nessa herança. Oh, eu queria um baúzinho desse. Nós pensamos nessa herança. Todos nós, viu? Pastor, qualquer um. Não se engane, não. Nós somos gente, como eu falei no começo, né? Nós pensamos nessa. Primeiro pensamento é nisso. Afinal de contas, a palavra fala que Deus é dono do ouro e da prata e da terra e de toda a sua plenitude. É assim que está escrito? Tem mais um coisinho, mas eu resumi, tá? É assim ou não é? Se ele é dono do ouro e da prata, então eu sou herdeiro do quê? Do ouro e da prata. Só que eu vou falar uma coisa para você, viu? Tudo, eu já falei, eu gosto de repetir isso, tudo que o homem persegue nessa terra, de valor, de coisa importante financeira, no céu é material de construção. Ouro, pedras preciosas, é tudo material de construção. Para mostrar, ó, isso não vale nada. O que vale é a vida. E a vida com Deus. O resto, Deus pode te deixar milionário hoje para amanhã? Não tenha dúvida. Pode, se tiver no plano dele, para alguma coisa do reino dele. Entende isso? Ele pode. Pode. Mas ele veio aqui para nos salvar e perdoar. Foi para isso que ele veio. Aí continua. Olha que coisa, a notícia. 1 Pedro 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Não é aqui a herança. Todo mundo entendeu? Ainda que busquemos grana, posição, conforto, imóveis, não é aqui a herança. A herança está no céu. É lá, é lá. E sendo filhos, nós somos herdeiros do céu. Olha que coisa fantástica. Eu sou apaixonado por Apocalipse 21, que fala assim, ó, não haverá lágrima, nem choro, nem dor. Lá não vai ter nada do que a gente conhece nessa terra de sofrimento. Lá não vai ter nada disso. Só vai ter a paz, a segurança, a glória de Deus eternamente. E nós vamos viver nisso, porque somos filhos e herdeiros. Oh, meu Pai! E aí nós clamamos assim, vem, papai. E aí nós lembramos que o nosso irmão, o nosso cunhado, o nosso primo, não conhece Jesus. E a gente fala, espera um pouco, papai. É complicado isso, né? Meu irmão, minha irmã, mas nada, como fala a palavra, nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Só que não é só isso, né? Como filhos, Deus, nós temos que crescer dia a dia junto com Ele. Temos que crescer. Nós temos, eu vivo falando que ser melhores do que ontem.
hoje. E amanhã, melhores do que hoje. Nós temos que a cada dia ser melhores. E melhores não é, volto a falar, melhores no bolso, não é melhores na posição social, melhores no cargo da empresa, melhores como pessoa. Pessoa que forma a igreja, pessoa que está na igreja. E aí continua. Lá em 1 Coríntios 12, 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós conversamos, acho que numa quarta-feira, nem me lembro quando foi quarta-feira. Não me lembro quando foi, mas nós conversamos no culto de oração, que a gente está conversando sobre santificação. Quando fala menino, é pequenininho, inocente, que está aprendendo todas as coisas, que ainda não sabe de tudo, que não tem experiência nenhuma. Entendeu isso? Então, quando eu era menino, ou seja, quando eu estava começando, quando eu estava lá dando os primeiros passos, quando a nossa irmã comentou aqui que ela se converteu com 17, mas papai já tinha, desde os 5 anos dela, então já ouvia falar de Jesus, mas não andava com Jesus. Nós temos que, a palavra fala, deixar as coisas de menino, porque nós temos que crescer dia a dia com Deus. A palavra fala assim, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Atenção aí, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E que é? O crescimento dia a dia do indivíduo que forma a igreja. Mas continua. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Meu irmão, minha irmã, a própria palavra fala que nós temos que melhorar dia a dia. E aí volta a pergunta, que igreja nós vamos ser? Primeiro temos que ser boas pessoas, servos de Deus individuais, para formar a igreja que vamos ser. Dá para entender isso? Nós temos que melhorar, nós temos que nos aperfeiçoar dia a dia. E aí continua. Essa é uma chamada de atenção, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quem tem criança hoje pequena sabe. Não sabe? Eu não quero comer isso. Põe no prato. Nunca comi isso aqui não. Não gosto disso aí não. Comeu ontem. Não gosto. Inconstante. Não, eu não sei de nada. Essa roupa, não gosto dessa roupa, mas foi você que escolheu. Inconstante. E aí volta a falar, inocente, sem experiência, sem sabedoria. Meninos. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, preste atenção no destaque, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não é só crescer na benção, não é só crescer na solução de problema, não é só crescer na poupança, não é só crescer na coisa desse mundo, nós temos que crescer para o reino de Deus. Temos que ser melhores, como eu falo, do que ontem, porque, o irmão não me deu paz hoje, nunca mais eu falo com ele. Na semana seguinte, o irmão não me deu paz hoje, nem volto mais aqui nessa igreja. Meninos inconstantes. E quando o diabo vier e falar assim, não sei de nada, fala com ele. Vai ser assim? Nós não podemos mais ser assim. Eu vivo falei ontem no culto online, o tempo está chegado. Se nós olharmos em volta, tudo que está falado na palavra está acontecendo.
pestes, guerras, rumores de guerras. Tudo está acontecendo. E nós já sabemos o que vai acontecer no final. Nós não podemos mais achar, não, isso é tudo normal, isso é tudo... Não! Nós que servimos ao Senhor, e você que está assistindo, que está servindo ao Senhor, e quem está começando nesse caminho, já entenda, nós não podemos continuar estagnados como crianças infantis. Não podemos, porque nós formamos a igreja, e qual é a igreja que queremos ser? Embaixadores de Cristo nessa terra, representantes do reino de Deus, guerreiros chamados para a guerra, arregimentados pelo Senhor. Fica a palavra, né? Nós somos chamados para participar de uma guerra. Luz e trevas. Foi isso. Deus vai nesse caminho todo nos abençoar? Vai, porque Ele é bom. Vai nos curar? Vai, porque Ele continua sendo bom. Vai nos socorrer? Vai, porque Ele continua e continua sendo bom. Mas nós somos chamados para fazer alguma coisa. E para crescer, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, mas aí como é que a gente vai? Seguindo a verdade em amor. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí lá em João, e no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Está resumido, e habitou entre nós. E aí Jesus falou assim lá em João 17 a parte B, a tua palavra é a verdade. Então, aonde que a gente tem que dedicar, aonde que a gente tem que aplicar a nossa vida? Na palavra de Deus. Nós temos que ter hábito de ler a palavra de Deus. Nós vamos conhecer a vontade de Deus, o plano de Deus, pela palavra de Deus. Volto a falar a referência da irmã, perdão se não posso, mas eu vou usar o Evangelho, a palavra de Deus que fez a mudança. A palavra de Deus, ela via o papai orando e tudo mais, mas foi a palavra de Deus que fez diferença. Meu irmão, minha irmã, tire tempo para poder ler a palavra. Para de ver os aplicativos. Para de ficar com o dedinho assim. Faz assim só para mudar a página da Bíblia. Porque o tempo está chegado e é só a palavra de Deus que vai nos garantir. É só isso. Não é o dinheiro fica aí. Na verdade, se formos parar para pensar, nem dinheiro tem mais, é tudo número eletrônico. É muito esquisita essa história, mas é tudo número eletrônico. Fui pagar outro dia um negócio lá na feira, não tinha troco, só tinha maquininha. Como assim não tem troco? Não tem. Então nem existe dinheiro mais, o que existe são números eletrônicos. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus vai ficar e vai se cumprir até a última letra. É a única coisa que é garantida nesse universo é a palavra de Deus. E você tem na sua mão, eu gosto de falar sempre de quarta-feira, você tem na sua mão, você tem no celular, você pode abrir em qualquer língua, para poder ler ela em qualquer língua desse mundo? Tem. Tem a Bíblia lida? Tem. Tem a Bíblia lida com várias vozes? Tem também. Nossa, é só você fazer. E se nós temos que nos aperfeiçoar dia a dia, nós temos que nos aperfeiçoar na palavra de Deus. Conhecer Jesus na palavra de Deus. Nós não vimos. Eu vivo pensando, eu gosto. Todo mundo sabe que eu gosto de cinema. Eu sou apaixonado por filmes bíblicos. Tem os 10 Mandamentos da década de 50, lindo. Tem um outro que é a Bíblia, com Peter O'Toole, lindo. Naquela época, o compromisso com a fidelidade da palavra era maior. Então, fazia o que estava escrito, só que em imagem. Lindo, lindo. E eu fico imaginando todo mundo que viu Jesus, falou com Jesus, comeu com... Já pensou? Quem é? Jesus sentado na mesa comendo pãozinho comigo. Eu não sei nem o que faria, porque quem sou eu? Quem somos nós? E ainda assim ele convida para a mesa dele. Meu irmão, minha irmã,
Nós não conhecemos pessoalmente a Jesus, mas bem-aventurados quem não viu, é o que a palavra fala, mas creu. Meu pai, o que é isso? Então nós somos mais bem-aventurados do que quem andou com Jesus. Quem encostou em Jesus, quem segurou ele na hora que ele foi tropeçar na escada. Não aconteceu, isso é ilustração, tá bom? Calma, calma. Meu irmão, minha irmã, e o que a gente está fazendo? Que igreja queremos ser se nós, como pessoas, continuamos na mesma? Nós nos sensibilizamos demais por grandes tragédias, mas às vezes tem alguém do nosso lado que precisa de uma caixinha de leite e a gente não vê, não se preocupa. Tem gente que está do lado e que só precisa de um abraço, não precisa de nada material. Só um abraço e um assim, como é que você está hoje? Está tudo bem? E deixar a pessoa falar. Só isso. E a gente às vezes não percebe, não se preocupa, não vê. Zaqueu desceu da árvore, não foi? Todo mundo fala que ele era pequenininho, então, ele era chefe dos cobradores. Então. E enquanto Jesus comia, Jesus falou assim, Zaqueu, você catou dinheiro dos outros, né? Você vai ter que devolver. Falou isso? Está escrito isso? Não, ele falou assim, olha, só porque Jesus foi para a casa dele, só porque a presença de Deus estava na casa dele, na vida dele, eu vou fazer tudo certo agora e ainda vou fazer e desfazer o que eu fiz errado, Foi assim ou não foi? Só porque Jesus estava lá. E ele nem tocou no assunto, hein? Só para começar a nossa história. Ele não acusou. Jesus não faz isso. Você já foi acusado por Jesus? Ah, seu! Nunca, e nem seremos. Nunca. Ele só fala assim, olha, viver desse jeito não é bom. Lembra da mulher que ia ser apedrejada? Quando terminou, foi todo mundo embora, Jesus falou assim, você, hein? Que pessoinha que você é, hein? Foi isso que ele falou? Não. Não, ele só falou assim, vai, mas não peca mais. Só isso ele falou. Só isso. Esse é o nosso Senhor. Esse é papai. E nós somos filhos e herdeiros do céu. Só que temos que melhorar. Meu irmão, minha irmã, nós temos que melhorar. Podemos ler qualquer coisa? Podemos, mas devemos ler a Bíblia. Devemos. Eu chamo essa atenção desde que comecei a pregar lá 26 anos atrás. Ler a Bíblia. Muito grande, pastor. Meu Deus do céu. Lê o Novo Testamento. Continua grande. Lê os Evangelhos. Terminou, lê de novo. Acabou, vai outra vez. Pastor, eu não gosto de ler. Compra uma Bíblia com palavras de Jesus em vermelho e lê só o que está em vermelho. Solução tem, viu? Solução tem. E eu vou falar uma coisa só entre nós aqui, ó. Só ler o que está em vermelho já vai mudar a sua vida. Porque Jesus respondeu todas as questões, perguntas e dúvidas que uma pessoa pode ter durante toda a vida dela. Ele respondeu tudo ele respondeu. É, papai, coisa extraordinária, meu pai, Deus é maravilhoso. E não é só porque Ele nos dá as coisas, é porque Ele é maravilhoso. E aí a gente tem que continuar, né? Para não sermos levados, né, como crianças, como meninos inconstantes em qualquer doutrina. E agora vamos começar. Olha, Jesus está lá. Não, Jesus está acolá. Vai começar, viu? Vai começar. O Senhor fala assim, cuidado, presta atenção. Mas está escrito na palavra. Nós só vamos saber disso pela palavra. E aí lá em João 14, 23, fala assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Para pensar um tiquinho. Pela palavra, o Senhor formou todas as coisas. É assim ou não é? Faça-se a luz e fez-se a luz. Pela palavra. Esse é, se você consegue imaginar,
a estatura de Deus. Qualquer coisa, Ele pode. Qualquer coisa. Ele nos fez juntando um pouco de terra e assoprando. É assim que está a palavra? Tradução Pastor Ricardo. Está mais sofisticado na Bíblia, é lógico. Ó, olha que simplicidade que criou a vida. Esse é o tamanho de Deus. E Ele fala assim, e vou fazer morada em você. Aí Jesus fala, se você crer e não duvidar, você vai falar para o monte, vai para lá. E ele vai para lá. Só que aí nós pensamos assim, então eu vou falar para os meus boletos, tá pago? É assim ou não é? Nós só pensamos assim. Fala se não é. Nós pensamos assim. Quando? Não é, ó, amanhã é dia 20. Dia 20 amanhã. Deus do céu. Vence isso, vence aquilo, vence aquilo, vence aquilo, aquilo, porque a gente passou lá no centro e fez na loja tal, loja tio, loja tal, um monte de carnezinha. Jesus foi junto para assinar o contrato? Nessa hora a gente não lembra. Meu irmão, minha irmã, sempre pergunte para o Senhor. Sempre pergunte. Porque Ele, papai, Ele se preocupa conosco. Sempre pergunta. Mesmo que pareça uma coisa maravilhosa, sempre pergunta, papai, posso? Devo? Tenho que fazer? Tenho que comprar? Tenho, preciso isso? Só que aí quando Deus falar, não, papai, pensa bem. Filho, não é assim, filho? Só para dar uma... A minha menina do meio, a Olívia, tem a loja preferida dela lá embaixo. É aquela que vende brinquinho, coisinha, anelzinho, sabe? Aquelas montes de bugigangas aí. Lá, minha loja preferida, papai. Eu sei, meu. Dá para passar lá? Aí papai faz o quê? Dá. E não é. É assim. E papai do céu também é assim. E às vezes, de tanto a gente insistir, ele fala assim, olha, não é bom para você. Não é bom. Não vai dar bom resultado para você. Mas se você quer, lembra o detalhe? Senhor, todo mundo tem rei. Nós não tem rei. Lembra disso? Mas se der um rei, ele vai tomar seus filhos como um exército. Isso, aquilo, e aquilo outro. Mas todo mundo tem rei, também quero rei. Tá bom, então. E aí depois vem a história falando assim, um rei bom, um rei ruim, rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim. Entenderam isso? Papai do céu é assim. E aí Jesus arremata, se a gente ama mesmo, a gente guarda a palavra dele. Então pega, lê a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, nós temos um privilégio. Tem países que não podem ter Bíblia guardada. A família vai presa, prisão perpétua. E a gente tem coleção de Bíblia se quiser. A gente tem com capa branca, preta, amarela, de couro, escrita com ouro, não de couro, couro falso, couro... Opa, perdão, não é couro falso, couro ecológico. Meu irmão, minha irmã, e aí volta a pergunta, né? Que igreja nós vamos ser? Primeiro temos que melhorar como indivíduo para poder ser uma igreja, como uma igreja pensada pelo Senhor. Porque chega alguém necessitado de alguma coisa... Não, espera um pouquinho aí que depois eu falo com você. Não precisa ser só o pastor, viu? Todos nós somos servos de Deus. Todos nós temos o Espírito Santo. Então a gente pode atender e conversar com qualquer pessoa que chega. Está precisando do quê? De uma oração? Deixa comigo. Faça. Pastor, ele está precisando de oração. É domingo? Não é assim. Não fomos chamados para isso. Viu? Não fomos. Temos que crescer. Pastor, o senhor não sabe o sofrimento que eu tenho? Às vezes eu não sei mesmo. Mas o Senhor sabe. Só que ainda em sofrimento, Jesus falou assim, tem misericórdia deles, eles não sabem o que fazem. Foi assim ou não foi? Ele sentiu dor como nós sentimos. Como pessoas.
e continuou fazendo a vontade do Pai. Só que, como Deus é misericordioso conosco, Ele nos ajuda, cura, restaura, põe de pé, resolve o problema. Quando a gente chora, Deus, meu Deus, por que eu fiz isso? Senhor, me ajuda agora. Nunca fez essa oração, né? Principalmente, essa oração a gente faz em silêncio, né? Para ninguém ficar sabendo o que esse cara fez. Mas Deus continua sendo Deus. E a palavra dele continua sendo eterna. E nós temos que melhorar a cada dia para sermos a igreja. Porque senão a gente pensa, não, eu quero uma igreja com telão retrátil, com bancos que sobem e descem. Faltou o banco ali, pluc, sobe um banco. Pode fazer isso? Pode. Mas não é esse o plano de Deus. A igreja não é isso. A noiva não é isso. Nós aproveitamos este lugar para cultuar a Deus. Sabe que culto não é para nós, né? O louvor não é para nós. É tudo para o Senhor. Tudo. Vou fechar os olhos agora, hein? E aí, sentiu alguma coisa hoje? É o Senhor que tem que sentir alguma coisa. A gente está aqui para glorificar Ele, cantar para Ele, de bondade ouvir a palavra dEle e melhorar cada dia. Amém?